Se liga na missão, vem com o pai. Pra ser livre, poder viajar. Tá na Fisk, eu quero já. O melhor inglês e espanhol tá na Fisk. A melhor promo também. Promoção Fisk matriculou, ganhou mochila Puffer. Fazer Fisk já é bom. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Pois é, Alessandro, é isso mesmo. Acontece hoje aqui em Querência, às 19h30, uma palestra com a Associação do Anjo Miguel. Aqui do meu lado, a Aline Fabian e também a Isamara. Elas são colaboradoras desse projeto e vai falar um pouco para a gente a respeito da importância, né, do diagnóstico cedo, da aceitação dos pais também, porque é muito complicado até para os pais aceitarem que os filhos precisam de um atendimento específico, não é isso? Isso mesmo. A gente vê que algumas crianças apresentam atraso, né, no desenvolvimento. As escolas aqui do município têm feito um trabalho muito bom, que é identificar essas crianças e solicitar aos pais que levem, né, ao especialista para fazer o diagnóstico. Mas a gente percebe que algumas famílias apresentam resistência, né, não aceitam esse diagnóstico e isso acaba atrasando as possibilidades de desenvolvimento dessa criança. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção, essa criança vai conseguir ter uma vida funcional, na vida adulta, na adolescência. Ela vai ter menos comorbidades como depressão, como outros transtornos que podem vir associados ao autismo. Então a gente quer com essa palestra hoje conscientizar não só os pais, como a população também, que o autismo é um transtorno que ele precisa ser trabalhado e que a gente tem que desenvolver as potencialidades de cada criança. Então individualmente, inclusive, porque cada autista é único. Nós conversamos aqui no off e eu contei para as meninas que eu tenho uma amiga que tem um filho autista e ela demorou muito a aceitar que ele precisava de um tratamento. E hoje, depois de alguns anos de tratamento, ela me disse, se eu soubesse como ele ia se desenvolver, eu tinha procurado ajuda antes, né? A gente estava conversando a respeito ainda do preconceito, da aceitação ali que os pais às vezes resistem em não procurar ajuda. Você pode comentar um pouco pra gente sobre essa situação? O que acontece é quando você atrasa o diagnóstico e atrasa o início do tratamento, a criança até 5 anos de idade, ela vai passando por podas neurais. O que é isso? A gente nasce com uma quantidade de neurônio e conforme a gente vai crescendo, o cérebro vai fazendo essa limpeza. Então, a criança, quando ela é estimulada e o autista ele tem muito mais neurônios do que uma pessoa típica, né, num cérebro típico, ele vai se desenvolvendo e ele vai aprendendo essas habilidades. Conforme a poda neural acontece, ele perde algumas habilidades que ele adquiriu, mas que ele na terapia, no dia a dia, ensinando, ele adquire essas habilidades novamente. E com diagnóstico precoce, essa criança ela vai adquirir esses conhecimentos e ele vai ficar enraizado ali no cérebro dela e ele vai conseguir se desenvolver muito bem, né? As crianças muitas vezes que são não verbais, autistas que não falam, vai chegar um certo momento que ela vai conseguir falar se ela tiver uma terapia adequada, né? Então a gente preconiza isso, né? A gente orienta aos pais que busquem esse atendimento o mais precocemente possível para essa criança ela ter ganhos e não ter perdas, somente as perdas com essas podas neurais. Pessoal, além delas participarem dessa associação, elas também são mães atípicas, né? Então elas falam com propriedade nesse assunto. Nós vamos falar agora com a Isamara. Então, o projeto foi formado, a associação foi formada em 2018 pela Pâmela, o Lauro, o Sandro, pais, a Jaqueline, pais que diagnosticaram as suas crianças naquela época e aqui não tinha, não tinha informação, não tinha atendimento, um mundo perdido que eles não sabiam nem por onde começar. Eles foram em busca de tratamentos fora para as suas crianças e voltaram sabendo que se a criança não fosse estimulada ali naquela infância, nos primeiros anos de vida, a perca ia ser muito grande. Então, por esse motivo, eles resolveram se juntar e chamar mais pais para poder participar da associação e ir juntando força. E aí eu entrei em 2019 na associação, meu filho foi diagnosticado em 2019. Aí a gente
a gente acaba pagando no particular para as nossas crianças serem atendidas, mas tem pai que não tem condição nenhuma de pagar nenhuma fono. Então a gente pensa, meu Deus, o que vai ser dessa criança, né? Até para a inclusão dela na escola, a inclusão na sociedade. Então é muito importante a gente abraçar essa causa, os pais ter a consciência que a criança precisa sim de um atendimento, precisa sim de um tratamento lá na infância. E a gente também quer chamar as autoridades para olhar com carinho para esse caso, para essa situação das crianças com autismo, porque não é fácil. Não é fácil para os pais, por isso, assim, às vezes as pessoas julgam, nossa, aquele pai não foi atrás de um diagnóstico para aquela criança. Mas, às vezes, o pai também precisa de ajuda, a mãe precisa de ajuda psicológica. Então, assim, esse é nosso intuito esse ano. Buscar a sociedade para ter um olhar diferenciado para essas crianças, um olhar de menos julgamento, um olhar de acolhimento aos pais, à família. Então, assim, porque você acolhendo a família, acolhendo as crianças, a família sabendo como lidar, tratar aquelas crianças da forma correta, vai mudar o cenário. Então isso é muito, muito importante, porque não é todos que têm a estrutura para poder conseguir seguir em frente sem uma ajuda psicológica. Então é muito importante. Então é isso, fica aí o convite a toda a população de Querência, né, aos pais, até mesmo se você não tem ainda a certeza do diagnóstico do seu filho, né, a participar dessa palestra, aos fonoaudiólogos também, psicólogos, né, que queiram participar, apoiar essa causa também, que é muito importante para a nossa cidade. Compareça hoje na Câmara Municipal de Vereadores às 19h30 da noite, né, meninas? Exatamente. Nós gostaríamos de convidar não só os profissionais de saúde, como os profissionais de educação e o comércio, porque o autista ele não vai deixar de existir, ele não vai existir só no âmbito da educação ou da saúde. O autista está aí em todo lugar. Então a gente precisa acolher e entender, né, e principalmente enxergar as potencialidades que o autista tem, que ele é capaz, e é isso que a gente busca.